Imagina só, você sofre um acidente de carro e quando acorda está no inferno sendo torturado por demônios. É isso que vamos ver no vídeo de hoje, como que esse camarada se meteu numa roubada dessas. Eu sou o Nox e você é muito bem-vindo ao Criaturas e Roda. De certa forma, praticamente todos nós conhecemos as definições de céu e inferno. O primeiro seria o paraíso, onde todas as almas de pessoas do bem supostamente são levadas. Já o segundo dito como o castigo eterno, onde todas as almas de pessoas de má índole são levadas e castigadas incessantemente. Contudo, praticamente todas as religiões do mundo possuem suas próprias definições de céu e inferno. Algumas delas dividem o submundo em níveis, no qual a alma ruim é enviada de acordo com os níveis de seus pecados em terra. Se tiver cometido atos menos desumanos, pode ficar em níveis, digamos, superiores, facilitando até mesmo sua possível saída. Caso contrário, pode ser levado a níveis mais profundos, enfrentando um maior castigo / sofrimento. Entretanto, enquanto muitas pessoas evitam falar sobre esse lugar, um homem, um suposto médium, por possivelmente ter tido uma viagem astral até o inferno, e até mesmo visto como alguns como um mentiroso, supostamente descrevendo o inferno como no filme Constantine, que foi dirigido por Francis Lawrence, diz ter visitado o inferno. E, mais interessante, ele nos contou tudo o que aconteceu lá. Clifford Hoyt, de 31 anos, sofreu um grave acidente de carro em 1999. Por conta desse acidente, Clifford entrou em coma por vários meses. Porém, quando ele acordou e se recuperou, Clifford disse ter visitado o inferno e passado uma boa temporada por lá. Olha, gente, Clifford é um nome muito longo, tipo, eu lembro daquele cachorro vermelho, vamos chamar ele de Cliff, tá? Pra não ficar falando Clifford, que porra de nome é Clifford? Cliff é mais bonito, Cliff. Vamos chamar ele de Cliff, tá? Só pra vocês não estranharem. Ele tem toda a razão. De acordo com ele, o mesmo diz ter sido torturado por criaturas muito cruéis. Cliff conta sobre toda a agonia que ele tinha sido submetido e experimentado. Porém, mesmo assim, depois de ter acordado do seu coma e ter sido mandado para casa, a sua história ainda fica mais bizarra. Cliff começou a desenvolver vários distúrbios que foram ficando piores conforme o avanço do tempo. Uma bela noite, os médicos e enfermeiras dizem ter ouvido gritos e barulhos vindos do quarto do paciente. E nesse exato momento, Cliff tinha acordado do coma de uma forma bem abrupta. Atordoado, com medo e bem assustado, Cliff diz ter passado muito tempo no inferno, que estava sendo perseguido e rodeado por chamas, e ainda assim sendo atormentado por vozes gritantes e agonizantes. Após isso, depois de um bom tempo em tratamento, já bem fisicamente, ele foi mandado para casa, acreditando que ele já estava bem para isso. O que parecia bom a princípio se tornou o inferno com o passar do tempo. Se liga nisso. Algum tempo depois, várias reclamações foram chegando sobre seu apartamento. Sons altos e ruídos estranhos ouvidos todas as noites pelos moradores do prédio. Foram tantas reclamações que o síndico chegou a ir pessoalmente no apartamento de Cliff para bater na porta e ter uma conversa com ele. Porém, após várias tentativas falhas, ele teve uma última opção, que foi usar a chave mestra e entrar no apartamento de Cliff para ver o que estava acontecendo. E cara, esse foi o maior erro do senhorio, ter entrado no apartamento do Cliff. Entrando lá, ele se depara com uma situação tenebrosa e horrível. O apartamento em si se encontrava numa situação deplorável, totalmente sujo e nojento. E Cliff foi encontrado abraçado com um grande pedaço de gelo, nu, com o corpo cheio de cortes e hematomas e totalmente lúcido. É estranho pra uma situação dessa, era pro cara estar meio zureta das ideias? Não, ele estava são e sóbrio. O síndico tomou uma atitude bem esperta, que foi tirar fotos e levar para as autoridades. Em interrogatório, Hoyt explica a situação e tudo o que estava acontecendo. Gente, as reclamações que estavam rolando no apartamento era do cheiro ruim, claro, e da música alta e dos gritos vindo do apartamento. E o Hoyt explicou tudo isso. Ele disse que a música alta era para abafar os gritos e lamentações das almas e impedia que os demônios o encontrassem. O bloco de gelo o mantinha fresco, visto que ele sentia toda aquela quentura e aquele bafo vindo do inferno. Bom, com toda essa história, a família e amigos não tiveram outra opção a não ser levá-lo internado para o sanatório, hospício. De acordo com o especialista, todos esses delírios e alucinações são consequências do acidente e do coma que ele se envolveu. Então, durante a entrevista, o Cliff descreveu como eram esses demônios que o castigavam
castigavam no inferno. Pretos e sem face gritavam e queimavam a mim e as pessoas, disse o Cliff. E também ressaltou que nenhum dos cortes em seu corpo foram auto-infligidos, e sim foram os demônios que o cortaram. Falou sobre perseguições de demônios. Tão detalhista e contava com tanto pavor que até os médicos especialistas duvidaram se realmente havia algo acontecendo. Chegou num ponto, gente, pra vocês terem ideia, que até os médicos começaram a questionar se ele estava inventando ou se tudo isso era real. Pra você ver, pra um especialista começar a questionar a própria lógica, então a história é muito bem contada, o cara mente muito bem. Continuando. Após um tempo e após ser transferido de um hospital para o outro, o médico que acompanhava Cliff disse ter sentido uma agonia estridente toda vez que ouvia os relatos. Contou ainda que certo dia escutou gargalhadas e ruídos estranhos que dificilmente um ser humano seria capaz de fazer. E o mais interessante, eles estavam vindo do quarto do lado, o quarto do Cliff, praticamente. E chegando lá, ele se deparou com o Cliff abraçado com um bloco de gelo. Interessante que esse bloco de gelo foi disponibilizado pelo hospital, porque ele implorava para darem um bloco de gelo para ele, pois ele não aguentava o calor que pregnava no seu corpo, na sua mente e na sua alma. Gente, tem um detalhe que deixa essa história mais perturbadora do que ela realmente é que o médico do Cliff diz que isso é muito, mas muito difícil ser uma mentira. Pelo contrário do que a gente pensa, os médicos geralmente pensam que é uma alucinação, um delírio. Esse tinha dúvidas de acreditar que essa história, esse relato do Cliff era mentira, para vocês verem a proporção que isso tomou. Após isso, nós não sabemos o que aconteceu com o Cliff, somente que ele dizia ainda ser perseguido por demônios. Alguns dizem que ele faleceu algumas semanas depois, outros dizem que havia sido levado por seus parentes para longe, onde vive até hoje. Algo que supostamente sabemos que é real é que um jornal local havia publicado uma notícia bizarra sobre um acidente de carro, onde 2 pessoas haviam perdido a vida, dentre elas um jovem de 17 anos, chamado Clifford Hoyt. Interessante, coincidência? Quem sabe? Porém, há um outro documentário falando que o paciente havia falecido na clínica psiquiátrica de Maryland, só que pesquisadores foram de encontro nessa lápide desse suposto Cliff Hoyt, morto aos 17 anos, e adivinham o que eles descobriram, gente? Foi descoberto que se tratava de outra família com o mesmo nome e um acidente de carro parecido. Praticamente desse modo, o verdadeiro paradeiro do Cliff permanece um mistério para nós e para a internet. E isso deixa aberto praticamente a criação de várias creepypastas. Bom, uma coisa que sabemos de fato é que alguma coisa realmente aconteceu com esse cara. Porém, nós não sabemos se foi algo espiritual, ilusório ou médico. Praticamente nós vamos descobrir quando morrermos e formos para lá. Bom, eu não quero morrer para ir pro inferno para descobrir que o Cliff tá certo. Eu acredito nele. Eu acredito no inferno, acredito no céu. Eu creio em Deus, então não preciso ir para lá para provar que é real. Não, é real, pronto, o cara viveu, não duvido. Interessante que várias pessoas que tiveram experiências de quase morte e voltaram disseram ter ido para lugares estranhos, a maioria delas, poucas foram para lugares bons. Teve um cientista que ele sofreu um acidente de carro e ele foi para um lugar muito legal, viu o céu, só que era um cara bom de coração, era um cara praticamente limpo, inocente. Eu ouvi uma creepypasta também que diz que apenas 1% das pessoas é salvo. Já os outros 99%, purgatório ou inferno, umbral, dependendo do que você acredita. Ou se você é ateu, porra nenhuma acontece, depende de você. Mas uma coisa é certa, né, gente? Que um dia todo mundo vai jogar no Vasco, isso é fato. A questão é pra onde vamos depois daqui. Eu quero que você deixe nos comentários, beleza? Bom, guys, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo seu acesso. Estamos de volta com nossos vídeos semanais. E, cara, deixa nos comentários aí se você acha que essa história do Cliff é real, se você acha que ele realmente visitou o inferno ou foi uma sequela da pancada da cabeça e do tempo que ele ficou em coma. Comentem, vamos debater. E, claro, vamos manter o respeito nos comentários pra o YouTube não derrubar o comentário de vocês e não ter que apagar. Belezinha, gente? É isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço, fiquem todos com Deus e lembrem-se, usem cinto de segurança, dirijam com cuidado, evitem brincar com a vida de vocês, porque uma vez acidentados em coma, só Deus ou só o destino pode trazer vocês de volta ou não. E como eu disse agora há pouco, não vale a pena pagar pra ver se o inferno é real ou não. Acredite ou não acredite, mas respeite. Belezinha? É isso aí, até a próxima e tchau!